Para se ter uma vida produtiva, devemos ter muita atenção e cuidado com a manutenção do nosso cérebro. Se fôssemos uma máquina, ele poderia ser considerado como sendo o nosso computador central, representando apenas cerca de 2% da nossa massa corporal, porém consumindo mais de 20% do nosso oxigênio. Falarei hoje sobre 5 hábitos que prejudicam essa maravilha humana. Olá, ser em desenvolvimento, espero que esteja bem. E antes de falarmos dessas 5 atitudes não óbvias que você deve parar de fazer o quanto antes, aperta aqui no legalzinho e se inscreve no nosso canal para ficar sempre por dentro de todo o nosso conteúdo desenvolvido para o seu bem e também ajudar nesse projeto. Hábito número 1. Realizar muitas tarefas ao mesmo tempo. Não dividir as obrigações de um dia em etapas pode gerar um excesso de estafa mental no longo prazo. Um médico francês e autor de diversos livros sobre o tema disse em uma entrevista: "Fala-se muito em plasticidade do cérebro, como se ele fosse capaz de fazer de tudo. Não é verdade. O cérebro é capaz de muitas coisas. Podemos aprender a tocar guitarra aos 40 ou 50 anos, ou usar um computador. É evidente que algumas redes neuronais podem se organizar para aprender uma nova tarefa. Por outro lado, o que é provavelmente falso é afirmar que o cérebro é suficientemente plástico para, em um mundo dominado pelas novas tecnologias, conseguir fazer várias coisas ao mesmo tempo. As tarefas que exigem a criação de um universo mental, abstração e criatividade necessitam de concentração total. Elas precisam de uma atividade mental prolongada. Você já deve ter sido interrompido por alguém no meio de uma atividade que exigia concentração, e ao retornar para o que estava fazendo, teve que relembrar uma série de coisas antes de recomeçar de onde parou. Isso com certeza afetou e muito a sua produtividade. Hábito número 2. Estar em contato com sons altos. Se você costuma ficar ouvindo sua música favorita ou série nas alturas, seria recomendável se atentar contra isso. Segundo estudos, além de obviamente causar perda auditiva, esse hábito proporciona efeitos semelhantes ao de esclerose múltipla. Pesquisas mostram que ruídos superiores a 110 decibéis retiram o isolamento das fibras nervosas, que são responsáveis por levar sinais do ouvido para o cérebro. A deterioração dessa camada de proteção, chamada de mielina, interrompem os sinais elétricos nervosos, causando danos no nosso cérebro. Hábito número 3. Consumo de açúcar em excesso. O açúcar está inserido na composição de grande parte dos alimentos, seja de forma natural ou industrializada. Afinal de contas, torna os alimentos muito mais saborosos e não é um crime consumi-los. Porém, como em tudo na vida, o risco está em seu excesso. A OMS, Organização Mundial de Saúde, alega que o consumo diário de açúcar não deve ultrapassar 5% do valor energético necessário por um dia, ou seja, 25 gramas que equivalem a 6 colheres de sopa. Para você ter uma ideia, uma lata de refrigerante, por exemplo, tem até 40 gramas de açúcar, que seria o mesmo que 10 colheres de chá, uma quantidade muito acima do recomendado para um dia inteiro. Além de gerar diversas outras doenças, o consumo excessivo também gera malefícios para o nosso cérebro. Estudos feitos apontam que esse tipo de alimento, quando mal usado, proporciona danos nas sinapses do cérebro, ou seja, a comunicação entre as células cerebrais ficam prejudicadas, gerando um impacto negativo na memória e retenção de novos conhecimentos. O consumo demasiado de alimentos ricos em açúcar pode estar ligado a distúrbios que nem sempre são facilmente perceptíveis. Aqui no nosso canal tem um vídeo onde falamos sobre mecanismos envolvidos na construção dos hábitos e como você pode transformá-los de uma maneira positiva. Segue o card e o link na descrição. Hábito 4. Ausência de sol. A luz do sol influi na síntese e liberação de neurotransmissores como a serotonina e hormônios como a melatonina, que fazem o cérebro funcionar. A ausência prolongada de luminosidade pode afetar o humor e o ritmo do sono. Baixos níveis de vitamina D foram associados ao mal de Alzheimer, além de também terem sido relacionados ao desenvolvimento de certos tipos de câncer e doença do coração. Em todo o mundo, os níveis de substâncias na população tendem a ser mais baixos, particularmente entre os idosos.
A recomendação dos pesquisadores é que as pessoas consultem seus médicos para que eles determinem se a quantidade de substâncias em seus organismos está normalizada. Entre as diferentes formas de incrementar a presença de vitamina D no corpo estão um maior consumo de alimentos ricos na substância, suplementos vitamínicos e uma exposição à luz do sol por pelo menos de 10 a 15 minutos diários. Hábito 5. Cobrir a cabeça durante o sono. Dormir com a cabeça coberta gera um aumento de concentração de dióxido de carbono e diminui a concentração de oxigênio, podendo causar danos ao cérebro a longo prazo. Esse costume bem popular entre diversas pessoas dificulta a entrada de ar embaixo das cobertas, fazendo com que o nível de oxigênio possa cair durante a noite, ao ponto de danificar o seu cérebro. Então nada de cobrir a cabeça na hora de dormir, certo? Espero que você tenha gostado desse vídeo e que ele realmente te ajude rumo ao desenvolvimento. Deixe aqui nos comentários qual desses hábitos você não sabia que prejudicava o seu cérebro e vai deixar de praticar o quanto antes. E não esqueça, mudanças não precisam ser pesadas e desgastantes, só precisam ser contínuas. Um forte abraço e até o próximo vídeo.